Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós, nós que éramos imerecedores, e o Senhor habita dentro de nós, transformando a nossa vida, o nosso caráter. E nesse momento, Espírito Santo, nós te pedimos que conduza a vida do pastor Rogério, com graça, com poder, com autoridade, conduza também as nossas vidas, abrindo o nosso coração como uma boa terra, para receber a semente que vem do Senhor, fluindo através do canal da vida do pastor Rogério. Amém. Nós abençoamos essa vida, abençoamos sua família, o seu ministério, toda a sua obra, a obra das suas mãos, o chamado que ele tem nessa terra, nesse tempo, nessa cidade. E queremos te agradecer, Deus, por essa vida preciosa que o Senhor nos presenteia aqui nesses dias. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Somos todos servos, amém? Jesus é maravilhoso. Boa noite, paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Amém? Diga bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Espírito Santo? Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Bem-vindo, Senhor. Glória ao teu nome. O Espírito Santo é a pessoa mais importante da nossa vida. Glória a Deus. Foi Ele que nos apresentou Jesus, sua obra redentora. É Ele que nos revela a sua palavra. É Ele que nos guia em toda a verdade. É Ele que nos convence. É Ele que nos capacita. Ele habita em nós. Ele está em nós. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Não é todo mundo que tem o Espírito Santo. Nós somos tão felizes porque o Espírito Santo, ele nos traz paz, alegria e justiça. Amém? Em Romanos 14:17 fala isso. Obrigado. Que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é algo que você vai saciar momentaneamente. Mas o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então, aonde o Espírito Santo está, ele traz paz, alegria e justiça. Glória a Deus. Aleluia. Fala para alguém próximo de você aí. O Espírito Santo habita em você. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos. Ter a habitação do Espírito que criou o universo. Nós não alcançamos esse entendimento. É algo muito grande para nós. É algo muito profundo saber que o Espírito Santo habita em nossas vidas. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 10. Nós vamos estar concluindo essa série de estudos sobre ativação profética. E ativação profética nós vimos que é o cumprimento da profecia de Deus em nossas vidas, o cumprimento do propósito pelo qual nós fomos criados. Amém? Deus nos criou antes da fundação do mundo, nós já existíamos, e quando nós passamos a caminhar de acordo com a profecia a nosso respeito, então nós vamos manifestar o conhecimento da glória de Deus. As pessoas vão ver em nós o cumprimento da vontade de Deus e vão glorificar a Deus nos céus. Em João capítulo 15, nisto, verso 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E nós vamos dar muito fruto quando nós estivermos cumprindo o propósito pelo qual Deus nos criou. Amém? Acontece que às vezes as pessoas não dão fruto porque elas não estão alinhadas com o propósito profético. Elas não estão alinhadas com o propósito pelo qual elas existem. Nós existimos com um propósito. Deus tudo fez com propósito. Tudo o que Deus criou é extraordinariamente perfeito. Deus, ele, na sua criação, ele expressa a grandeza do seu poder. Amém?
o do seu poder. Mas quando nós nos tornamos filhos, nós vamos revelar quem Ele é. A criação revela o seu poder, mas a natureza operando no nosso espírito, na profecia, a palavra profética operando em nós, vai revelar a vontade de Deus aqui na terra. Então, é um desejo do coração de Deus que nós caminhemos de maneira alinhada com aquilo pelo qual nós somos criados. Quando nós somos ativados, então, nesse propósito, a glória de Deus vai se revelar na terra. Vidas serão salvas, o poder de Deus será liberado, pessoas serão libertas do cativeiro, do inferno, das prisões de alma, dos cativeiros. Nós falamos um pouco sobre isso. Então eu não posso colocar em liberdade alguém se eu não tiver revestido de autoridade para tal. Eu não posso caminhar em liberdade se a justiça de Deus não estiver operando em minha vida. E aqui em Lucas capítulo 10 nós vemos Jesus ativando os seus discípulos. Jesus aqui agora, ele estava ensinando, ministrando, aí ele vem e ativa um grupo de pessoas que era para ser enviados a cumprir um propósito. Vamos ver aqui o texto, para depois entrarmos nesta visão. Verso 1, estão comigo? Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Veja, que coisa interessante. Jesus, ele estava ali enviando os 70. Agora ele traz um quadro que é muito parecido com o que nós temos nos dias de hoje. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esses trabalhadores representam as pessoas que são ativadas no cumprimento profético. A pessoa, quando ela não tem uma mente voltada para a eternidade, uma mente natural, ela vai ficar presa às coisas naturais, vai ficar ligada às coisas desta terra. Trabalhadores aqui eram alguém que estava disposto a caminhar dentro da perspectiva do reino dos céus e não do reino da terra. Isso é muito importante entender o que Jesus estava fazendo aqui, irmãos. Trabalhadores são pessoas que vão conseguir romper pela fé um limite que faz com que ela se lance na manifestação do reino. Não é todo mundo, irmãos. Por isso, quando o Senhor fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Pessoas que não querem ser ativadas dentro do reino dos céus, elas vão viver uma vida natural, trabalhar, ganhar o salário dela, pagar as contas e ir no culto de vez em quando e pedir a Deus para abençoar a vida dela. Mas será que esse é o propósito da igreja? Será que Jesus te chamou para isso? Irmãos, a honra de servir a Deus, de ser ativado na profecia, é nossa. É honroso. Jesus, ele foi chamando pessoas para servir no reino dele. E isso acontece até hoje, do jeitinho que aconteceu no tempo bíblico. Jesus tem chamado pessoas. O cenário que ele diz aqui, olha, verso 2: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara, ou que ative pessoas dentro do seu reino.
Pessoas ativadas no espírito, elas vão estar em uma condição acima dos problemas corriqueiros da vida. Elas vão ter uma mente voltada para a eternidade. A ativação profética fala de você caminhar de uma maneira que o propósito de Deus vai cumprir-se na sua vida, porque os seus olhos estão voltados para a eternidade. Você vai produzir uma obra para a eternidade aqui na terra. Quantos estão entendendo? Produzir uma obra para a eternidade. Para isso você tem que ser ativado. Produzir um fruto para a vida eterna, um fruto que permaneça, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então aqui Jesus ele está enviando 70 homens, depois ele fala assim, olha, ore ao Senhor da seara. Verso 3, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Um dos aspectos do reino é a paz. Quando os discípulos estavam reunidos depois da ressurreição, Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. Uma pessoa ativada, ela leva paz. Amém? Veja que paz, ela tem um peso. Ela é algo que pode voltar, segundo o texto bíblico aqui, segundo o ensinamento de Jesus. Pessoas que serão mensageiros da paz, para levar o espírito da paz, para trazer paz a esse mundo atribulado. Uma pessoa ativada dentro do reino de Deus, ela deixa um rastro de paz. E era isso que Jesus estava falando, olha, você vai visitar, vocês não precisam levar alforje, vocês não precisam se suprir, Deus ele vai prover. Você crê nisso? É Deus que cuida de nós. Verso 4, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Quer dizer, esteja focado. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Jesus estava enviando aqui 70 homens ativados na profecia, para levar a manifestação do reino, para curar enfermos, para levar paz nos lares, mas não eram todas as pessoas que iam receber abertamente. Aquelas pessoas estavam preparando o caminho para a manifestação do reino, porque Jesus passaria naquela cidade. Quando aqueles 70 estariam pregando, curando, libertando, eles estariam questionando, mas com que autoridade você faz isso? Por que você veio? Não, o reino de Deus está próximo. Jesus então viria para trazer a mensagem do Evangelho. Então, quando estamos ativados, nós estamos pregando o Evangelho, manifestando o poder de Deus
debaixo de uma unção do Espírito, sendo providos pelo Espírito Santo, sustentados por Deus, vamos sofrer rejeição, perseguições por causa do nome do Senhor. Tudo isso o Senhor já está dizendo. Quando nós vivemos numa dimensão do reino de Deus, essa dimensão do reino, ela requer de nós, irmãos, acima de tudo, disposição para preparar o caminho para o Senhor, amém? Disposição. Quem são as pessoas ativadas dentro da profecia bíblica? São as pessoas que têm fome e sede de Deus. Pessoas que têm fome e sede de Deus. Não pense que, claro, pode ser para todos, mas não são todos que têm fome de Deus. Você vê que pessoas que realmente têm um desejo de servir a Deus, isso não tem condição econômica, social, acadêmica, profissional, posição, idade. A pessoa que tem fome de Deus, ela tem um desejo de servir a Deus, ela vai estar buscando o Senhor. Quando Jesus subiu aos céus na sua assunção, tinham 500 pessoas. Mas quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, tinham 120. Estas 120 pessoas estavam ali com fome de Deus. Havia passado 10 dias. 10 dias eles estavam orando ali no cenáculo, orando ali naquela reunião de oração. Eles estavam ali buscando a Deus. 380 já haviam. Mas de repente um vento impetuoso tomou conta do ambiente. Aqueles homens foram ativados pelo Espírito Santo. Para fazer o quê? Exatamente o que esses 70 homens aqui foram enviados. Pregar o Evangelho, curar os enfermos, libertar os cativos. A pessoa que tem uma perspectiva hoje, irmãos, nós viemos de um histórico de Evangelho no Brasil, desde a reforma protestante até a evangelização do nosso país, dentro de uma perspectiva muito parecida com a Igreja Católica, com a Igreja Romana, onde há um clero, pastores e tal, que pregam, que fazem a obra, e um conjunto de leigos que apenas participam das reuniões da igreja. Mas não é esse o modelo bíblico. O modelo bíblico é que todas as pessoas sejam ativadas no reino para servir a Deus, para cumprir o propósito, para fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. Ainda que reconheçamos que existem autoridades, que existem para coordenar o trabalho do reino, mas todas as pessoas podem participar, todas as pessoas podem se envolver. Nunca foi o plano de Deus criar um grupo de espectadores dentro da igreja. Você vê Jesus falando, olha aqui em João 14, olha o que Jesus, nosso Senhor, ele fala aqui, João 14. Ele está falando para aqueles que creem nele. Olha o verso 12. Em verdade vos digo, estão comigo? Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, ele está falando, aquele que crê em mim. Você se dizer cristão e não produzir uma manifestação do reino de Deus, tem algo errado. Será que Jesus estava mentindo? Você crê em Jesus? Você crê que você pode fazer obras maiores do que ele fez? Não responde por emoção, não. Pensa no que você está falando.
Mas ele disse que poderíamos. Então, se nós queremos caminhar ativados dentro do reino de Deus, cumprir um propósito, levar a paz, curar enfermos, libertar cativos, nós precisamos crer que essas escrituras, elas têm um propósito aqui. Veja no tempo de Moisés, vamos aqui por favor, em Números capítulo 11. Olha que interessante. Números capítulo 11. Aleluia. Todos acharam? Números capítulo 11, verso 16. Olha que interessante. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me. Quantos homens? 70 homens. Há algo interessante nisso aí, não tem não? E Jesus separa 70 homens lá em Lucas 10. Agora olha o que aconteceu. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que não a leves tu somente. Foi exatamente o que Jesus fez. Só que o Senhor está falando para Moisés: olha, eu coloquei em você uma unção, e sobre a unção que está sobre a sua vida, eu vou distribuir elas para mais 70 homens. Mais 70 homens que vão assistir você a servir as pessoas. Se você está anotando, anote isso. Você só vai ser ativado profeticamente se o seu propósito for para servir as pessoas. Tanto em Moisés quanto em Jesus, eles receberam uma unção para libertar os cativos, curar os enfermos, aconselhar, que era o trabalho que Moisés estava fazendo. A ativação profética, ela te capacita para você servir, para você abençoar, para você ministrar e ajudar as pessoas que estão necessitadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, por que Deus não chegou e ativou os 70? Por que ele falou assim: Moisés, eu vou tirar do espírito que está sobre você e vou distribuir sobre esses homens? Aqui há um princípio tremendo do reino. Um princípio tremendo do reino. Irmãos, a Bíblia, ela mostra vários aspectos de que você pode alcançar uma ativação sozinho, mas não é a maneira, via de regra, que Deus se revela na palavra. Quando Paulo fala para Timóteo: olha, não anule, não apague o dom que há em você, Timóteo, que você recebeu por imposição de mãos. Geralmente, irmãos, a ativação, ela vem quando estamos operando no corpo de Cristo. É que você pega aquela vigília canela de fogo. Você já foi na vigília assim? Todo mundo orando em línguas, e ali aquele moverzão de oração, aquele poder de Deus ali, aquela unção tremenda. Pessoas são ativadas no Espírito, há uma unção que é liberada. Nós tivemos a festa de Pentecostes lá na igreja, não teve nem pregação lá o último dia. O culto terminou, era quase 3 horas da manhã.
oração, adoração, mover de Deus, batismo no Espírito Santo, um mover tremendo, pessoas. Eu conversei com o pastor do Rio de Janeiro, ele falando: olha, nossa igreja aqui, depois da festa, nós somos ativados, o povo está evangelizando, vidas estão se convertendo, o poder do Espírito Santo, a gente começa a orar aqui, teve culto aqui que não teve oferta, que não teve palavra, por causa da presença de Deus. Pessoas começaram a entrar na igreja, ele teve que abrir um segundo culto, isso menos de um mês, porque não cabia o local da ministração, a presença de Deus atraindo pessoas. Uma igreja lá em Macaé. Quando o Espírito Santo, ele está operando na vida de uma pessoa, quando o rio está fluindo, vai haver uma ativação, assim como Deus ativou no tempo de Moisés, assim como o Senhor ativou no tempo que Jesus estava aqui, ele foi ativando pessoas para manifestar o reino. Assim o Senhor ainda deseja ativar pessoas para manifestar o seu reino aqui na terra. Mas a quem enviarei? Quem são pessoas que têm, como Mateus capítulo 5, 6 fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Fartos de quê? Fartos da presença de Deus. Irmãos, a ativação, ela é fruto da sua fome. A ativação no reino de Deus, ela vai da sua sede, do desejo que você tem. Qualquer um pode ser ativado no reino. Qualquer um pode receber uma porção do Espírito de Deus. Quando Eliseu, ele falou assim para Elias: Elias, eu quero uma porção dobrada do Espírito que está em você. Ok, se você me vir subir, então você vai herdar o manto, vai ter uma herança espiritual sobre a sua vida. Agora, o único que estava seguindo Elias, o único que acompanhou Elias estava indo para o monte e falou assim: você fica aqui que eu vou lá. Não, tão certo como vive o Senhor que eu não te deixarei. Ele estava sedento por algo espiritual, estão entendendo? Agora, o que a igreja hoje está gerando? Pessoas sedentas por algo material. Pessoas sedentas por bênçãos. Pessoas sedentas por promessas na terra e não por uma herança do céu. Por isso não são ativadas. Elas estão tirando os olhos do céu e colocando na terra. Irmãos, Jesus veio fazer o contrário. Era para as igrejas estar desejando, o povo está ansiando mais pelo teu Espírito, mais pela tua presença, mais pela tua santidade, mais pela tua glória. As pessoas hoje, os pais, eles não incentivam seus filhos a serem pastores, missionários. Eles incentivam ele a ser médico, engenheiro. Não tem nada contra isso. Se isso é uma vocação de Deus. Por quê? Por que não há essa ativação nos nossos filhos para servirem a Deus, para deixarem tudo por amor a Jesus Cristo? Será que é porque a gente não acredita que isso é um tremendo privilégio? Então, se nós queremos ser ativados dentro de uma dimensão espiritual, nós temos que desejar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não as aqui da terra. Buscai as coisas lá do alto. É o que está escrito. Eu ontem estava dando um estudo lá para os líderes de célula da igreja, falando sobre isso. Falando: olha, você é bem-aventurado se você vive a palavra. Se você pratica a palavra, você vai ser bem-sucedido no que você fizer. Porque a palavra é o próprio Deus.
Irmãos, eu creio que o Espírito de Deus, Ele quer abrir os nossos olhos para a grandeza das coisas celestiais. A grandeza. Homens e mulheres que deixaram tudo por amor ao Evangelho. Homens e mulheres que estavam pleiteando coisas muito mais altas, mais importantes do que as coisas aqui na terra. Pessoas que têm fome de servir a Deus. Pessoas que têm expectativa. Irmãos, quando eu converti, pastor Paulo Calado foi o instrumento que Deus usou para me levar para a igreja. Eu estava vivendo uma crise no meu casamento com a minha esposa, ela está aqui, ó. E ele foi lá me fazer uma visita. E ele abriu uma Bíblia que eu tinha lá, que a minha sogra me deu, era uma Bíblia de capa branca com um crucifixo. E ele pegou, pega lá a sua Bíblia, era uma Bíblia grande. E ele abriu a Bíblia, e ele falou: olha, você precisa de Jesus. Eu falei: mas eu tenho Jesus. E ele falou: não, eu quero ler uns textos. Ele foi me mostrando na palavra. E eu fui participar, e eu comecei a frequentar a igreja. E o que aconteceu? Eu não sabia nada de ministério, eu não sabia nada, mas eu tinha uma fome, eu tinha um desejo de servir a Deus. Eu tinha um desejo. A gente ia para a casa aqui da tia Ione, ali no Renascença, ali, Nova Floresta. Eu lembro disso. O pessoal ficava lá dentro, eu ficava dentro do carro lendo Bíblia. Depois do culto, havia uma fome incontrolável na minha vida. Deus, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. E dali eu comecei a pregar o Evangelho, novo convertido, dentro dos hospitais. Meu amigo Jorge, que está aqui, participou da minha conversão, desse processo que aconteceu na minha vida. Mas hoje eu olho assim, estou dando um testemunho para vocês. O que aconteceu? Hoje nós temos milhares de pessoas no Brasil, em 4 países. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Reflexo de um desejo de servir a Ele com a minha vida. Então, quando você tem fome, quando você tem o que falta hoje na igreja é fome, é desejo. Quarta-feira passada esteve aqui o Rafael. Ele é um filho espiritual que se converteu, foi discipulado. Eu discipulei ele, até hoje eu discipulo, tudo na palavra. Hoje à tarde eu fiquei ministrando Bíblia para ele. Mas o que eu vejo no Rafael? Você vê um menino de 25 anos hoje, ele tem fome de Deus. Ele tem fome das coisas espirituais. A nossa conversa é Bíblia. A pessoa, quando não tem fome das coisas de Deus, ela não vai ser. Sabe o que ela vai aprender, irmãos? O que a gente está vendo hoje, um cenário de uma igreja cheia de gente vazia. Porque nós pastores, estamos ensinando errado. Era para todos nós aqui sermos missionários. Todo cristão é um missionário, todo cristão é um pregador do Evangelho, todo cristão é um discipulador, todo cristão ele tem o Espírito de Deus para manifestar o reino, todo cristão expulsa demônios, cura enfermos, todo cristão verdadeiro manifesta o reino aonde ele está. Todo cristão verdadeiro, todo cristão que tem fome de Deus, fome das coisas do céu. Estão entendendo? Agora o Espírito de Deus, ele vai usar pessoas. É o que ele pegou do Espírito que estava em Moisés para ativar pessoas. Ele pegou Samuel e ativou Davi. Ele pegou João Batista e ativou o próprio Senhor.
Ele pegou Ananias e ativou Saulo. Ananias foi lá e pôs as mãos na cabeça. Ananias só tem essa citação dele na Bíblia. Jesus aparece para ele, vai lá, que aquele para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome entre reis, gentios, nas nações. Vai lá e ora por ele. Ananias foi lá, pôs as mãos sobre ele. Saulo, irmão, você vai ser ativado de acordo com a fome que você tem do Senhor, em caminhar com pessoas que caminham com Deus, pessoas que têm fogo, que têm sangue nos olhos. Nós precisamos sair dessa dimensão da religiosidade. Estão entendendo? Sim ou não? Vai haver algo na sua vida, você vai começar a ter experiências tremendas com Deus. Eu ontem dei um estudo bíblico lá no nosso treinamento de líderes de célula, no Tadel. Aí depois eu cheguei em casa, eu orei, aí depois eu fui ler um livro. O Cristiano estava do meu lado na cama, e eu fui ler um livro sobre o tribunal do céu. Porque eu tenho fome das coisas de Deus, eu quero aprender mais sobre as coisas de Deus. Quando você tem fome das coisas de Deus, o Senhor vai se revelar na sua vida, o Senhor vai ativar você, o Senhor ele vai se manifestar. Se há fome e sede, é porque a sua vida espiritual é saudável. Uma pessoa doente perde a fome. Uma pessoa doente espiritualmente, ela perde a fome de Deus. Irmãos, olha, eu já estou aí há 20 e poucos anos no Evangelho, e eu estou assim no meu espírito, com o coração de quem está começando. Eu sou, sabe aquele quando você fala do primeiro amor? Eu acho que o primeiro amor nunca passou da minha vida, porque eu estou com tanta vontade de fazer para Deus, de servir a Deus, de abrir igreja, de formar discípulos. Amanhã vamos dar aula na escola de missões, está um grande mover, estamos jejuando, orando, ministrando. Hoje eu reuni o grupo lá, vamos orar, vamos buscar a Deus. É diferente de um sistema religioso. A fome que você tem de Deus é diferente de você vir para a igreja para um culto. Você está ativado no reino, você vai falar das coisas de Deus e você vai começar a fazer loucuras por Jesus. No reino de Deus não há ninguém normal. É só você olhar para a Bíblia. Esse doidão aqui pegou um cajado e levantou o cajado em direção ao mar. Aí o Senhor vem para ele e fala: olha, eu vou tirar do espírito que está em você. Ele fala para Moisés: e vou compartilhar. Quando Jesus chamou os discípulos, eles eram pescadores. Quando Jesus fala assim: eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eu vou mudar a identidade de vocês. Vocês aqui pescam as coisas da terra, vocês vão pescar as coisas do céu. Seja franco com você mesmo. Você está com fome, você tem sede de Jesus. Eu não estou falando de obra, eu não estou falando de ministério, estou falando de uma pessoa. Eu não estou falando de igreja, não estou falando de comunidade, milagre sou um. Eu não estou falando de igreja, amor e fé. Eu não estou falando de sistema humano. Eu estou falando de reino. Eu estou falando de uma pessoa. O que essa pessoa representa para você? Eu não estou falando de trabalho na obra. Eu estou falando da fome, da sede. Você, para ser ativado profeticamente, você tem que ter fome. O Espírito de Jesus é o Espírito da profecia. Está em Apocalipse 19, abre lá para você ver. A ativação profética é a fome que você tem por Jesus Cristo, pelo Espírito de Jesus Cristo operando na sua vida.
Apocalipse 19. Aleluia. Aleluia. Verso 1. Depois dessas coisas, estão comigo? Ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia, e a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando você recebe do espírito da profecia, é para testemunhar sobre Jesus Cristo. Aleluia. O espírito da profecia, a ativação profética, é um testemunho que vai te capacitar até a revelação dele, até a revelação do reino dos céus, os mistérios do reino dos céus. Aquele que deseja caminhar com Jesus Cristo vai receber as revelações do reino dos céus. Vão estar próximos do seu trono. Irmãos, o trono de Deus é algo real, é um lugar poderoso, é um lugar da glória. É só quem vai lá é que é ativado. Olha aqui em Apocalipse 4. Aqui em Apocalipse 19 nós vimos as vozes saindo do trono. Em Apocalipse 4 você vê uma descrição do trono de Deus. Daniel viu essa descrição, Ezequiel viu essa descrição, Isaías viu o trono de Deus. O trono de Deus é para aqueles que estão ativados no mover profético, ou seja, que vão cumprir o propósito pelo qual eles existem. Quando você vai até o trono de Deus para adorá-lo, para servi-lo, para realizar a sua vontade, os 7 Espíritos de Deus começam a operar na sua vida. Veja que coisa tremenda, que coisa sobrenatural. Apocalipse 4. Estão comigo? Vamos do verso 1 em diante. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Para você ver, você tem que subir, você tem que andar em um nível espiritual diferenciado. Verso 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro.
Veja, os 24 anciãos é uma representação espiritual. Ancião na Bíblia fala de maturidade. Fala dos 24 anciãos que alcançaram uma maturidade no espírito. Irmãos, nós precisamos deixar de ser igreja que fica bebendo leitinho. Leite é para filhote, qualquer espécie da criação aí, bebezinha que bebe leite. Leite não é bebida de adulto. Os 24 anciãos não é 24 velhinhos, o espírito não tem idade. Aqui fala de 24 dimensões de maturidade espiritual. Eles estavam diante do trono de Deus. Diante do trono de Deus, irmãos, nós vamos alcançar maturidade, entendimento. Olha aqui, verso 4, verso 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Falam de 7 dimensões, irmãos. Deus é um, Deus é 3, Pai, Filho e Espírito Santo, e Deus é 7, que fala dos 7 Espíritos. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Há 7 dimensões no seu espírito humano, representado pelo candelabro aqui, ó. São 7 dimensões do espírito, 7 lâmpadas. Os 7 espíritos estão diante do trono. Hebreus 4:16 fala assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Hebreus 10:19 fala que o véu foi rasgado pelo seu sangue para que nós tivéssemos acesso ao trono. Quando você decide caminhar e entrar numa dimensão mais profunda do espírito, essas 7 lâmpadas que tem aí dentro de você, que o diabo insiste em apagar, são 7 áreas. Não dava tempo de falar isso aqui hoje. São 7 dimensões da sua vida espiritual, ministerial, da sua vida familiar, da sua vida financeira, da sua vida financeira, não é só financeira, da sua vida de governo natural. Tinha que explicar isso com mais detalhes na Bíblia. Da sua vida intelectual, da sua vida emocional, das suas relações humanas. Tudo isso tem uma inteligência de Deus. Tem uma inteligência de Deus para governar. Tem uma inteligência de Deus para você ter as revelações das Escrituras. Tem uma inteligência de Deus para você lidar com pessoas, estabelecer relacionamentos, ministrar a palavra. Mas você tem que ser ativado no seu espírito, nessa inteligência que não é sua, é de Deus. São 7 dimensões do espírito. Se Deus é um, Ele é 3 e Ele é 7, eu sou 1, eu sou 3, corpo, alma e espírito, e há 7 operações do espírito na minha vida. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Agora nós alcançamos um novo nascimento pela fé em Jesus, pela obra redentora, pela graça sois salvos. Nós alcançamos a manifestação do sangue e ponto. Irmãos, isso é só o começo. Isso não é o final da história. É só o começo da caminhada no reino. O que Jesus estava ministrando ali?
Assim como foi com Moisés, assim como foi com os 70 em Lucas 10, ele estava querendo: eu vou ativar vocês, eu vou derramar a porção do Espírito, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essas dimensões da inteligência de Deus. Olha aqui em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Verso 1: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Glória a Deus. Quando Jesus, ali em Lucas 4, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. É essa dimensão aqui do candelabro, ó. É o eixo principal do batismo no Espírito Santo. O Espírito do Senhor, aqui fala do reino, do Adonai, senhorio, governo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então tudo que eu faço é para o Senhor. Eu já perdi o governo da minha vida. Ele é meu Senhor, eu sou o seu escravo. Se o Espírito do Senhor está sobre mim, o senhorio de Jesus está sobre mim. Então eu não vou agir mais debaixo de uma mente natural, de uma mente na perspectiva da terra, mas eu começo a pensar na perspectiva do céu, na perspectiva da eternidade. Estão entendendo? Começa a haver um batismo na sua vida, uma ativação. Você começa a olhar para as coisas da terra, você perde o sentido. Quando a pessoa ela ainda está presa a essa terra, porque a mente dela ainda não está operando a mente de Cristo. Ela vive para a terra, porque ela é terrena. Ela não está errada, ela só não nasceu de novo. Ela corre um sério risco de estar na igreja e ir para o inferno. Porque se a mente dela não se converteu, é porque o Espírito de Deus não está governando. É ela ainda que toma as decisões, é ela ainda que, eu acho que é assim, eu penso que é assim. Ela é o raciocínio lógico natural. Quando o texto de Isaías, verso 2, repousará sobre ele, primeiro, o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de sabedoria e, olha aqui por favor, sabedoria e entendimento. Amém? O Espírito do Senhor, sabedoria e entendimento. Depois, conselho e fortaleza. Depois, conhecimento e temor. Veja, Isaías faz a citação dos 7 Espíritos no formato do candelabro. Todos eles são sustentados pelo Espírito do Senhor. Ok, você recebeu o batismo no Espírito Santo, recebeu o sopro do céu, o Espírito do Senhor está sobre você, mas ainda tem mais 6 lâmpadas para ser acesa. Glória a Deus. Aí você vai começar a olhar para essas escrituras de uma maneira diferente, para as coisas do céu de uma maneira diferente. Você vai pregar o evangelho de uma maneira diferente. Seu nível de autoridade contra os demônios vai mudando a revelação, vai mudando a autoridade, vai mudando o mover do Espírito na sua vida, suas motivações, os seus projetos. Você foi ativado pelo Espírito do Senhor. A lâmpada, ela está começando a brilhar. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. É a ativação dos 7 Espíritos. Se você observar, os 7 Espíritos falam da mente. Sabedoria, conhecimento, conselho, fortaleza.
de fortalezas mentais, de você se fortalecer no Senhor pelo conhecimento das Escrituras. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja, tudo está por isso que você, quando recebe uma unção, você recebe a unção na mente. O óleo é derramado na mente, porque a unção do Espírito era para trazer iluminação, luz. Um candelabro é um projeto de luz. A pessoa ela é ativada no mundo do Espírito. Para quê? Para você poder servir a Deus, para você ser enviado para servir as pessoas, debaixo de uma revelação do Espírito Santo. Agora, se você não tiver vontade, fome, sede, para que isso aconteça na sua vida, não vai acontecer. Por isso que nós temos hoje uma igreja assim, ó, com o pires na mão. Eu vim receber minha bênção. Nós estamos criando uma igreja muito fora do projeto original. Os irmãos estão entendendo? Deus quer pegar você de jeito. Ele quer te ungir com o óleo do Espírito, para que a sua mente espiritual, não é esse corpo aqui, essa veste, não, é a sua mente no Espírito, seja iluminada, para que você caminhe debaixo de uma revelação do Espírito. Quando Jesus ele falou, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. A unção é para você caminhar. E depois ele fala, rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores, para que envie ungidos, homens, mulheres ungidos de Deus. Aí vem o diabo, corrompeu a igreja, criou esse sistema da igreja romana. O que Satanás fez? Ele deu um nó no cristianismo, para que as pessoas elas não se sintam capazes de servir a Deus. Todo aquele que é faminto e sedento por Jesus, o Espírito de Deus vai operar na vida dele. Estão entendendo? Não tem nada a ver com religião, não. É uma vida ativada, cheia da presença, cheia da glória, cheia da autoridade, cheia da santidade de Deus, cheia do poder de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando aqueles homens foram ativados na festa de Pentecostes, irmãos, aqueles 120, eles saíram com poder e autoridade, pregando o Evangelho, curando enfermos. Eles eram presos, cerrados ao meio. Eles não estavam, porque a mente deles estava iluminada pelo Espírito. Estevão ali, o primeiro mártir apedrejado, ele consegue olhar e dizer, Senhor, não lhes impute esse pecado. O Senhor, ele vê o Senhor assentado no trono, ele tem uma visão das coisas do céu. A religião tem cegado. Preste atenção, eu quero finalizar dizer o seguinte: Deus tem uma grande obra. Tudo que Deus fez é grande, tudo que Deus fez é poderoso, tudo que Deus faz é grandioso. E Deus fez você para algo grande. Eu não sei se eu sou doido ou se o mundo está muito acomodado, mas eu creio que Deus me fez para fazer diferença na terra. Ontem apareceu lá na igreja um casal de missionários de Moçambique, lá no interior, e eu fui conversando com eles, pegando, aonde que é? Ele falou, a cidade de Marica, e eu fui, já abri na internet, Marica, Moçambique, coloquei lá, apareceu lá no Wikipédia, eu já acessei lá dentro, eu vi 28 mil habitantes, peguei fotos, e isso ele conversando comigo, eu já tinha pesquisado sobre toda a cidade. Não tem testemunho de igreja evangélica lá. Feitiçaria brava, miséria. E eu fui conversando